Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Educação Financeira. Eu sou o Michel Ferraz e essa é a nossa aula número 5. Gente, então vamos lá, que agora a coisa começa a ficar boa. Essa aula, a ideia é apresentar para vocês alguns tipos de investimentos que existem aí no mercado para amplificar aí a gama de conhecimento de vocês sobre alguns ativos que a gente tem disponíveis no mercado. A ideia aqui não é falar de todos eles, porque a gente tem uma infinidade, é só apresentar, de certa forma, aí a grande maioria e ativos que não são necessariamente complicados, ativos que são de fácil acesso a qualquer pessoa. Então essa mais ou menos é a ideia. E já adiantando, como a ideia que é apenas mostrar, apresentar para vocês, então às vezes você vai pensar ao final da aula, poxa, ok, eu aprendi, agora eu sei que existe, mas como que eu vou investir neles? Pode ficar tranquilo que a gente vai ter outros vídeos ensinando como investir em cada um desses ativos, ok? Então vamos lá. Primeira coisa, gente, sempre que a gente for falar de investimentos, a gente sempre vai ter que pensar numa tríade aí de 3 características de todo investimento que conversam entre si e vão nos ajudar na tomada de decisão do tipo de investimento. Que seria a rentabilidade que esse investimento me traz, o risco que esse investimento tem. O que seria o risco de um investimento? O risco é ele não cumprir com o que eu imaginava, ok? Então, por exemplo, poxa, eu entro num investimento com uma pretensão de ganhar 5%. Qual que é a chance disso não acontecer? Eu entro num investimento pensando em pelo menos ganhar. Existe a chance desse investimento não me trazer retorno nenhum, existe a chance desse investimento me fazer perder capital. Então é mais ou menos por aí, seria o quão, digamos, imprevisível é o resultado, a rentabilidade aí de um investimento. A liquidez nada mais é do que a facilidade, a velocidade com que eu faço o desinvestimento. Eu transformo este meu ativo em dinheiro no meu bolso. Ok? Então, só para dar um exemplo rápido, o dinheiro que está na poupança, eu resgato ele imediato. No momento que ele está lá, eu jogo para minha conta corrente e saio utilizando ele porque eu precisar. Já uma ação, por exemplo, eu posso demorar um dia para resgatar. Eu tenho umas ações de uma empresa, eu vendo elas, o dinheiro pode cair na minha conta só no dia seguinte, e aí eu poder fazer o resgate. Então a liquidez dela é um pouco menor. Ao passo que se eu tenho um imóvel e eu quero me desfazer daquele imóvel, eu quero o dinheiro do que ele vale, eu posso levar semanas, eu posso levar meses para conseguir vender aquilo. Então é um ativo de liquidez muito baixa. Liquidez vem de liquidar. Então eu posso demorar muito tempo para liquidar aquele meu negócio e transformar ele em dinheiro. Ok? Então, gente, basicamente, fazendo uma divisão simplificada aí, seriam ativos de renda fixa e ativos de renda variável. Eu vou apresentar aqui para vocês primeiro os ativos de renda fixa. Os ativos de renda fixa, como o próprio nome diz, de certa forma, a rentabilidade dele é mais ou menos pré-determinada. Então você já tem uma noção de quanto vai ser a sua rentabilidade ao final daquele período, enquanto você estiver com o investimento. Ok? Qual que é a característica desses investimentos naquela tríadezinha lá que a gente conversou? São investimentos de baixo risco, então dificilmente você vai ter algum tipo de surpresa nesse tipo de investimento. Quando você investe, você tende a ter mais ou menos uma previsão muito boa de quanto você vai receber ao final daquele investimento, e dificilmente você vai perder capital. São ativos que oscilam muito pouco, e a chance de você simplesmente perder aquele investimento é muito baixa. E claro, a rentabilidade também associada justamente em função de ter um risco baixo, tende a ter uma rentabilidade menor, baixa ou média. E é interessante falar isso aqui, não é porque um ativo tem rentabilidade baixa que ele é ruim. Ele tem uma rentabilidade baixa, mas
ele tem outras vantagens associadas a isso. Porque às vezes a gente pode olhar, Michel, mas se é um ativo que tem rentabilidade baixa, eu não quero investir nele. A gente vai falar na aula 6 com calma sobre gestão da sua carteira, gestão de portfólio, e também com o tempo, à medida que a gente for conversando, né, vocês vão entender que é importante ter ativos desse tipo também, né, na sua carteira, até por uma questão de segurança, de proteção. Ok? E outra coisa também que vai ficar muito claro, sempre que você for pesquisar sobre investimentos, você vai ler sobre isso, é essa questão do risco-retorno. Uma coisa que a gente ouve muito é, se você quer ter uma rentabilidade maior, você tem que correr mais riscos. Ao passo que, se você quiser correr menos riscos, você vai ter uma rentabilidade menor. Então, risco e rentabilidade andam basicamente lado a lado. Dificilmente você vai ter um ativo de risco alto que te rende pouco e muito menos ainda vice-versa, né? Que seria quase que o perfeito. Ativos com risco muito baixo e rentabilidade muito alta. Então é sempre um trade-off nisso aí. Eu estou disposto a correr mais riscos buscando maior rentabilidade. Ou não, eu não estou disposto a correr riscos, em troca disso eu recebo uma rentabilidade menor também. E isso é outra coisa que a gente vai falar em outro momento, que é sobre o seu perfil de investimento, às vezes o seu momento pessoal, profissional, aí vai ajudar você a ditar isso. Olha, o meu perfil é de uma pessoa conservadora, eu não quero correr risco, eu não gosto de ver o meu patrimônio se desvalorizar. Então você é uma pessoa propensa a investir mais em renda fixa. Ao passo que às vezes uma pessoa mais jovem está disposta a correr mais riscos, essa pessoa vai buscar rentabilidades maiores em ativos que tenham maior risco, que são os próximos que a gente vai falar aí, que são as rendas variáveis. Mas voltando aqui, né, esses ativos em termos de liquidez, eles tendem a ter liquidez muito alta, né, média alta, e geralmente você liquida muito rápido, né, você se desfaz desses investimentos de maneira até bem rápida. Ao passo que você às vezes vai ter algum tipo de título de banco, por exemplo, né, ou uma debênture de uma empresa, que vai te pedir algum prazo para resgate, ou vai te pedir uma carência desde o seu início do investimento. Então isso pode variar muito, mas de modo geral, né, a característica deles é ter uma liquidez mais alta. E aqui, né, vamos falar rapidinho de alguns exemplos. O primeiro deles é a poupança. Esse aí não tem jeito, é o mais conhecido, né, de todo brasileiro. A grande maioria das pessoas investe ou já investiu na poupança, ou pelo menos conhece, né, a poupança. Porque a partir do momento que você abre uma conta no banco, você meio que já ganha a opção de ter uma poupança ali para colocar o seu dinheiro. Mas que fique claro, eu estou colocando a poupança aqui apenas como exemplo, porque a poupança dificilmente é uma opção de investimento interessante. Ok? A minha sugestão desde já é, se você tem dinheiro na poupança, já vamos trabalhar para migrar isso aí para algum outro tipo de investimento mais interessante. Por quê? A poupança tem a questão de o risco ser muito baixo. Você tem uma segurança associada ao investimento na poupança. Porém, hoje a gente tem investimentos com o mesmo nível de risco, com uma rentabilidade um pouco melhor. Então, se a gente pode manter aí o risco e a liquidez e ter uma rentabilidade melhor, não tem por que a gente guardar dinheiro na poupança. Então, se você tem dinheiro guardado na poupança, já anota aí, ó, presta atenção nesses outros investimentos que eu vou falar, para você já pensar em estar migrando para esses investimentos, combinado? O próximo aí são os CDBs, né, que seria a sigla de Certificado de Depósito Bancário. Nada mais é que um título, produto financeiro que os bancos emitem para pegar dinheiro emprestado. Então você vai lá e adquire um CDB do banco, é como se você estivesse emprestando o seu dinheiro para o banco e ele te paga uma taxa para esse dinheiro que você está emprestando para ele. Tesouro Direto. Tesouro Direto hoje em dia já está bem mais conhecido, já se ouve falar mais do Tesouro Direto. O Tesouro Direto é uma plataforma do governo para captar dinheiro no mercado. Então é como se você estivesse emprestando dinheiro para o governo. E em troca disso, ele vai te pagar uma taxa e a gente vai falar dele um pouquinho mais logo. Fundos de renda fixa, né, ou fundos DI, que às vezes são conhecidos,
Nada mais são do que produtos financeiros que algumas empresas, bancos, né, empresas financeiras aí criam. Você vai ter ali uma gestora, uma empresa gestora, então você vai ter profissionais, especialistas em investimentos trabalhando para captar esse dinheiro e vão estar investindo ele em ativos de renda fixa. Então, quando você investe o seu dinheiro num fundo, você está entregando o seu dinheiro, por assim dizer, na mão de um profissional que vai buscar a melhor rentabilidade possível dentre vários ativos do mercado. Então, é uma opção bem interessante de investimento, porque quando você coloca o seu dinheiro num fundo, você está terceirizando a decisão de investimento, né, a escolha de onde investir, para alguém que é um profissional que conhece o mercado. Além do fato de você, com talvez um capital menor, você poder diversificar. Porque quando você compra uma cota, seu dinheiro está diluído, seu investimento está diluído em vários ativos que compõem ali a carteira daquele fundo. E eu coloquei ali também embaixo os CRIs, LCIs, LCAs, que são também aí produtos financeiros que existem no mercado, mas estão ali mais a título de informação. Aí aqui, rapidamente, né, gente, eu fiz questão de colocar uma lupazinha aí no Tesouro Direto. Como eu já expliquei, ele é uma plataforma aí do governo para captar investimentos, mas eles têm algumas características que são interessantes porque fazem parte do nosso dia a dia. Iniciando, por exemplo, com a Selic. Quando você entra na plataforma do Tesouro Direto lá, você vai ver que você vai ter basicamente 3 tipos de investimentos para escolher. E um deles seria um investimento com a rentabilidade atrelada à Selic. E o que é a Selic? A Selic é aquela famosa taxa básica de juros, que a gente lê sempre na internet, a gente vê no jornal, né, quando dizem que o governo decidiu reduzir a taxa básica de juros, aumentar a taxa básica de juros. É essa taxa Selic que ele está falando. Então, quando você compra um título do Tesouro Direto atrelado à Selic, se a taxa de juros sobe, o seu investimento tem uma rentabilidade maior porque a taxa está subindo. Ao passo que, por exemplo, no momento atual que a gente vive aqui, né, junho de 2020, a taxa de juros nos últimos 6 meses aí vem só caindo. Então, se você adquiriu um investimento atrelado à taxa Selic, a sua remuneração sobre esse investimento tem caído mês a mês. Então aí é interessante porque a gente pode querer 2 coisas, né? Ou a gente pode querer que a taxa básica de juros seja o maior possível para a gente poder investir no Tesouro Direto atrelado à Selic e ter uma rentabilidade maior possível, ou que a taxa básica de juros seja a menor possível para que a gente tenha menos juros no mercado, né? A gente consiga captar dinheiro a juros menores aí. Então, exatamente esse é o trabalho do Banco Central, que faz ali reuniões periódicas para avaliar, né, o momento aí da situação da taxa de juros. Por quê? Quando você aumenta a taxa de juros, o governo consegue captar mais dinheiro no mercado. E esse dinheiro ajuda a pagar uma série de gastos que o governo tem aí mensalmente. Porém, isso aumenta a dívida do governo, porque se o governo faz uma dívida com uma taxa de juros alta, quer dizer que ele vai ter que pagar muito em juros. Ao mesmo tempo, então você pode pensar, ok, é só reduzir, jogar a taxa de juros próximo de zero. Por exemplo, né, os Estados Unidos, por muitos anos aí, teve taxa básica de juros próxima de zero. O Japão, por exemplo, a mesma coisa, né, a taxa de juros deles é mínima, é muito pequena. Porém, quando você reduz a taxa de juros, você tem que pensar que o governo capta esse dinheiro no mundo inteiro. Então, qual que é o atrativo de alguém emprestar dinheiro para o governo brasileiro se a taxa básica de juros, por exemplo, é de 0,5%, 1%? Essas pessoas vão preferir, né, colocar o dinheiro delas em outro lugar. Então, o governo também, infelizmente, não é tão simples, né, a decisão de simplesmente, olha, joga a taxa de juros lá embaixo, que fica bom para todo mundo. Porque aí o governo não consegue captar esse dinheiro para fazer girar a máquina, né, do governo aí. Então é uma decisão que de tempos em tempos tem que ser avaliada. Outra opção que você vai encontrar aí no Tesouro Direto são títulos atrelados à inflação. Então nada mais é que se a inflação começar a subir muito,
o seu rendimento vai ser maior em função disso. Se a inflação estiver ali sob controle, uma inflaçãozinha baixa, como é, por exemplo, a realidade atual, a sua rentabilidade também vai ser menor em função dela estar acompanhando a inflação. Então é um ótimo investimento de proteção, né, para proteger o poder de compra do seu dinheiro. Por quê? Se você investe em um título atrelado à inflação, a inflação sai totalmente do controle, a gente tem uma inflação de 10, 20% ao ano. Vamos só dar um exemplo teórico aí. Até não muito tempo atrás eram exemplos práticos, tem países passando por essa situação, mas no Brasil, né, hoje as coisas estão mais sob controle, dificilmente aí a gente deve ter inflação muito alta aí fora do controle. Mas se uma coisa dessa acontece, o preço das coisas vão ficar mais caros, porém o seu investimento vai ter uma alta rentabilidade para acompanhar essa alta nos preços. Então você está protegido, porque as coisas ficaram mais caras, mas você vai ter mais dinheiro para adquirir essas coisas também. Ao passo que, se a inflação é muito baixa, o preço geral, né, das coisas que a gente consome aí no dia a dia não variaram muito. Então você também vai ter uma rentabilidade pequena apenas para acompanhar qualquer que seja essa pequena variação aí. Ok? E uma terceira opção aí são os títulos pré-fixados, que é exatamente o que o próprio nome diz. Você, quando investe, você já tem definido qual vai ser a sua taxa de juros paga aí mensalmente, anualmente, independente de qualquer coisa. Então, se você adquire um título pré-fixado de 5% ao ano, não importa se a Selic explodiu, se a Selic está caindo, se a inflação está fora do controle, está subindo, está caindo, você tem uma taxa pré-definida e é exatamente aquilo ali que você vai ganhar. Então, se por acaso você encontrar títulos, né, se a gente tiver momentos em que os títulos pré-fixados do governo tiverem com juros atrativos, pode ser uma forma de você travar, né, aqueles juros ali por um longo período. Tem pessoas, por exemplo, que adquiriram títulos do governo a 15, 16, taxa de juros de 16% ao ano há algum tempo atrás. Eu, por exemplo, eu tinha títulos desse tipo. Então, de tempos em tempos, pode aparecer opções atrativas, né? Como, por exemplo, uma taxa de juros de 10% ao ano para um título de renda fixa. Isso é sensacional. Então, você vai ter um título que te paga 10% ao ano por um período, né, a depender da opção de título que você comprar. Então, eu comprei um título do Tesouro Direto com vencimento em 2030. Então, quer dizer que esse título aí vale por 10 anos. Ok? Agora vamos falar aqui também um pouquinho de renda variável. Então, as características aí, que a gente está falando exatamente do contrário dos títulos de renda fixa, né? Aqui você tem ativos que geralmente têm risco de médio a alto, ao passo que eles tendem a te trazer, né, te oferecer possibilidades de rendimentos médios a altos também. E a liquidez é a mesma coisa, né? Você vai ter uma liquidez bem variada, aí, como, por exemplo, ações, que geralmente em um dia você consegue se desfazer disso, ou imóveis que você pode levar semanas, meses. E aí, então, vamos falar de alguns exemplos. E o primeiro deles aí, que a maioria das pessoas vem me perguntar, né, que tem interesse, desejo de conhecer, de começar a investir, que é o investimento em ações. E para isso existe a Bovespa, que é a Bolsa de Valores de São Paulo, onde as empresas lançam ações no mercado em troca de dinheiro para seus investimentos aí, tocar seus projetos, né? Então, por que uma empresa ela lança ações no mercado? Por que a empresa A tem ações no mercado e a empresa B não tem? Isso é uma opção de cada uma delas, né? Mas basicamente, se uma empresa ela tem um plano de expansão, ela tem um projeto novo, né? Ela precisa de dinheiro para fazer algum tipo de investimento. A empresa pode ir lá num banco e chegar lá e falar, olha, eu preciso de 300 milhões aqui para tocar esse projeto meu aqui de expansão, de crescimento. E o banco vai falar, ok, eu te empresto esses 300 milhões a uma taxa de juros de tanto. E isso pode inviabilizar o negócio, né? Você está falando de captar uma
quantidade de dinheiro muito grande no mercado, o juros pode aí inviabilizar essa operação. Então as empresas fazem o quê? Vão na Bolsa de Valores captar esse dinheiro a um custo muito baixo, em troca de dividir os lucros futuros, né? Em alguns casos também vão dividir a gestão do dia a dia dessa empresa em troca desse dinheiro. Então a lógica básica é isso aí. É uma maneira mais barata de captar dinheiro, né? E ela é mais barata justamente por isso, porque em troca você está dando um pedaço dessa empresa para outras pessoas, para quem quiser ir lá e adquirir ações. Ok? Então essa é a lógica das ações. Então nesse exemplo aí, de uma empresa que foi captar 300 milhões no mercado, ela poderia, só para ficar fácil aí o exemplo, lançar 30 milhões de ações no mercado ao preço de R$10 cada um. Por quê? Se eu tenho 30 milhões de ações, cada uma custa R$10, isso aí totaliza 300 milhões de reais. Então, se eu comprei uma ação dessa, né, eu fui lá, coloquei R$10 nessa empresa, desses 30 milhões de ações, eu tenho uma. Então, eu sou dono de uma fração do capital dessa empresa. Então, quando essa empresa for lá e distribuir lucros, dividendos para os acionistas, eu vou ganhar uma fração, uma parcela desse valor. Além do fato de, se essas ações se valorizarem, eu posso também me beneficiar dessa valorização se eu vender essas ações mais caras no momento futuro. Ok? Então, a Bolsa de Valores seria nada mais do que um grande balcão de negócios onde as pessoas vão lá trocar de mão as ações. Então, quando eu entro lá na minha corretora, no sistema, e tomo a decisão de comprar ações da Petrobras, eu estou indo lá no mercado eletrônico, né, que hoje em dia é tudo online, e estou adquirindo a um preço X as ações da Petrobras na mão de alguém. E no tempo posterior, quando eu resolver vender elas, eu vou nesse mesmo balcão de negócios, que é a Bolsa de Valores, e vou lá oferecer, olha, eu ofereço 100 ações aí da Petrobras ao valor de tal. A Bolsa de Valores deixa de ser aí um grande leilão virtual de compra e venda de ações que acontece aí todos os dias da semana. Dias úteis, né, de segunda a sexta, no caso. Então, o resumo das ações aí seria isso. Imóveis. Imóveis também, acho que é um tipo de investimento que todo mundo conhece. Então, basicamente, quando você adquire um imóvel, você pode ganhar dinheiro com a valorização dele. Então, você paga um preço e depois vende ele mais caro. Ou você pode ganhar dinheiro através do aluguel. Então, essas são as duas formas de utilizar um imóvel como um ativo. Lembrando, né, da distinção de ativo e passivo, se eu estou falando de um imóvel que eu utilizo para minha moradia, para uso pessoal, meio da minha família, ele é um passivo e não ativo. É claro que esse imóvel eu posso pagar um valor por ele e mais na frente ele está se valorizando. Mas enquanto eu não tomar a decisão de, olha, ok, eu vou vender esse imóvel e vou ter esse ganho financeiro, ele é um passivo. Eu não posso tratar ele como um ativo que, mas eu ganhei dinheiro com esse imóvel. Eu paguei 300 mil, hoje ele vale 500. Enquanto você não decidir vendê-lo e tiver esse dinheiro na mão, você não pode pensar dessa forma. Fundo de investimentos em ações. É a mesma lógica do fundo de investimento lá em renda fixa. Né? São gestoras, empresas que são criadas por profissionais que o objetivo deles é captar dinheiro e escolher uma carteira aí de ações e investir nelas. Então, quando você compra uma cota de um fundo de investimento em ações, você está fazendo isso. Você está colocando o seu dinheiro na mão de um profissional que vai usar esse dinheiro para decidir onde investir. Então, é uma ótima forma para quem está começando. Né? Muita gente vai pensar, Michel, eu não sei como escolher, qual ação na bolsa escolher. A bolsa tem uma infinidade de ações. Qual que eu escolho para investir? Quando você investe num fundo de investimento, você tira essa necessidade de você tira essa dificuldade de em qual empresa investir. Porque são profissionais especializados que estão ali, né, que passam o dia inteiro pensando nisso aí, né, buscando, pesquisando, buscando informações, conversando com pessoas das próprias empresas para tomar a decisão de investimento, além da vantagem da diversificação.
Porque se você tem uma quantidade de capital, por exemplo, pequeno, para quem está começando, às vezes a quantidade de capital é pequena e você dificilmente consegue distribuir isso em mais de uma, duas ações. Então, quando você investe o seu dinheiro num fundo, você está comprando uma fração de uma carteira diversificada, bem pensada de ações. Ok? A próxima opção é isso, os fundos de investimento imobiliário, também estão bem famosos aí ultimamente. Né? E o que seria isso? É você comprar, da mesma forma que quando você investe numa ação, você está comprando a fração de uma empresa, é a mesma coisa um fundo de investimento imobiliário. A diferença é que você está investindo, você está comprando uma fração de um imóvel, de um empreendimento imobiliário. Então você vai ter fundos de investimento imobiliário de shopping centers, de galpões logísticos, de torres comerciais. Então nada mais é do que ir na Bolsa de Valores e adquirir um pedaço desses empreendimentos. E como a característica de ativos imobiliários é o pagamento de aluguel, são ativos muito interessantes porque eles geralmente pagam uma mensalidade, né? Eles pagam ali um aluguel mensalmente, então todo o seu dinheiro que você coloca lá mensalmente está pingando alguma coisinha ali de juros na sua conta. Então é uma forma interessante, por assim dizer, barata, de investir no ramo imobiliário, né? No setor imobiliário. Por quê? Se você tomar a decisão de investir num galpão logístico, você vai ter que ter alguns milhões e muito tempo para tocar um projeto desse. A mesma coisa se você quiser montar um shopping center. Não é qualquer pessoa que tem dinheiro para montar um shopping center no Brasil. Então você pode muito bem ir lá com o seu dinheiro. Você tem fundos que a cota custa R$100, R$90, cento e poucos reais. Então você vai lá e adquire uma cota de um shopping center que fica no centro de São Paulo, no centro do Rio de Janeiro, né, de galpões logísticos em áreas estratégicas do Brasil, a um custo muito baixo. Os ETFs aí é a sigla de Exchange Traded Funds, que basicamente é o quê? São ativos que estão atrelados, que estão associados a alguns índices. Né? Então, quando a gente ouve falar, o Ibovespa se valorizou 2%. Né? Por que é o Ibovespa? É o índice Bovespa. Né? O que é o índice Bovespa? Nada mais é, né, do que uma carteira aí que pega as ações que são mais representativas aí da Bolsa de Valores brasileira e fala que, na média, essas empresas se valorizaram 1%, ou, na média, se desvalorizaram 0,5%, e por aí vai. Então, quando você compra um ETF, é como se você estivesse investindo nessas ações que mais representam as empresas que têm capital aberto na Bolsa de Valores. Então, é uma maneira interessante aí de diversificar a um valor também muito baixo. E uma outra coisa interessante que eu gosto muito, por exemplo, dos ETFs, é investir em outros mercados. Então, por exemplo, você tem ETFs da Bolsa de Valores americana no Brasil. Se você quer investir em empresas como Amazon, Google, Apple, Microsoft, né, para citar algumas, você consegue investir nelas daqui através de ETFs. Por quê? Esses ETFs estão atrelados à variação da Bolsa Americana. Né? Se a maioria dessas ações que compõem a Bolsa Americana estão se valorizando, provavelmente o seu ETF também está se valorizando e você está ganhando com o crescimento, né, do mercado americano, por exemplo. Então é um tipo de investimento que eu gosto muito, né, eu sempre tenho ali na minha carteira. Ok? E aí, pessoal, só para finalizar, eu fiz questão de destacar 4 pontos aqui que eu quero falar com vocês, que é o seguinte: a primeira coisa, né, um atrativo aí. Antigamente, renda variável ainda era uma coisa relativamente pouco acessível. Quando eu comecei na XP lá em 2008, a gente tinha poucas opções de corretoras e os custos, por exemplo, com corretagem era da ordem aí de R$20. Então, se eu quisesse adquirir uma ação e depois vendê-la, eu já tinha um gasto de R$40, que seria 20 para comprar e depois custo de 20 para vender. E se hoje R$40 vale dinheiro, imagina há 12 anos atrás. Então, às vezes, isso inviabilizava. Às vezes, você tinha que ter um capital muito grande para poder
tomar a decisão de compra e venda, porque esses custos aí interferiam e muito no resultado final da sua rentabilidade. Hoje em dia não, hoje em dia você tem uma série de corretoras de ótima qualidade que oferecem corretagem zero. Então você compra e vende, você só está pagando ali os impostos, os emolumentos da Bolsa de Valores, que não tem como, esses aí vão estar sempre incidindo, mas são uma fração ali muito pequena, coisa de centavos. Então hoje em dia está muito mais atrativo, está muito mais acessível investir em ativos de renda variável. Ok? Porém, aí é uma questão que eu acho importante pontuar exatamente isso. Demanda tempo, né? E a gente tem que ter paciência. Por que eu falo isso? Porque muitas pessoas vêm conversar comigo, tipo, Michel, eu estou com dinheiro aqui, cara, eu quero começar a investir em ações, eu vi lá um vídeo, eu já sei como é que é, eu já abri a conta na corretora, cara, é muito baratinho, corretagem zero. Isso é ótimo, né? Essa atitude, essa proatividade de buscar investimentos melhores é fantástica. Porém, justamente porque agora os custos estão muito baixos, as pessoas começam a tomar a decisão de investir de maneira muito rápida. E é necessário você ter um mínimo de conhecimento para entender como é que funciona, qual que é o momento de comprar. Né? Se a gente pensar aqui rapidamente, poxa, eu tenho em qual setor que eu vou investir? Né? Eu tenho o setor de alimentos, de varejo, o setor financeiro, o setor de siderúrgico, o setor de mineração. Dentro desses setores, às vezes eu vou ter várias empresas. Dentre essas empresas, eu preciso saber o momento certo de entrar, de comprar, se ela está barata, se ela está cara. Então, você tem uma sériezinha aí de informações, de conhecimento que é necessário antes de você ir lá e sair comprando e vendendo ações à torta e à direita. Então, assim, vamos aproveitar desse momento interessante, né, que provavelmente não tem mais volta, né, a partir de agora já é barato e vai ficar cada vez mais barato investir em ativos de renda variável, né, e isso é muito bom, mas vamos levar aí cada um ao seu tempo, né, o prazo para aprender, para conhecer, para investir de maneira consciente. Porque você colocar dinheiro lá por colocar é melhor, por incrível que pareça, deixar o dinheiro na poupança. E pelo menos você não está perdendo nada. Você pode estar até perdendo para a inflação, mas você não está perdendo dinheiro. Porque a Bolsa é uma plataforma fantástica para você conseguir rendimentos melhores, né? Digamos que acima da média geral das pessoas. É um local também onde eu cansei de ver gente quebrando, perdendo tudo. Né? Eu já perdi muito dinheiro na Bolsa justamente, né, lá atrás, quando eu não tinha conhecimento suficiente, resolvi fazer as coisas do meu jeito e eu tive que descobrir da pior forma que não adianta, não é do nosso jeito que as coisas funcionam. Ok? Mas a grande alegria é exatamente isso. Esse canal está aqui para te ajudar, para te dar de mãozinha beijada todas as informações, tudo que você precisa saber para você começar a investir. Então vamos combinar. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva agora, porque eu vou estar sempre passando aí dicas, tutoriais de como investir, como é que a gente vai escolher as ações que a gente vai investir. Então esse é um dos meus propósitos, né? É justamente isso. Se você tiver paciência e tempo e vontade de correr atrás, aprender o que é necessário, eu te prometo que você não vai se arrepender. E eu falo isso por mim e por uma série de pessoas que eu já ajudei, né? Pessoas que estão conseguindo rendimentos aí fantásticos justamente porque elas se deram o tempo de aprender, de conhecer e depois cada um anda por si só, vai tomar suas decisões. Combinado? E por último aí, né, cuidado com oportunidades milagrosas. O que é isso? É um outro alertazinho, né? Por que eu mostrei aquela tríadezinha ali de rentabilidade, risco e liquidez? O foco principalmente é essa questão de risco e retorno, risco e rentabilidade. Se você tem risco baixo, você tende a ter rentabilidade baixa e vice-versa. Então, desconfie sempre que você vê uma notícia, né, uma propaganda de, olha, ó, ganhe 10% ao mês correndo risco zero, coisas desse tipo. Isso não existe. Não existe almoço de graça. Então, assim, sempre que você vê uma coisa que parece meio estranha, né, tá parecendo maravilhosa, aquela coisa, quando a esmola demais, o santo desconfia. Por quê? Porque não existe oportunidade milagrosa.
Se existisse maneira com risco baixo de ganhar rentabilidades enormes, estava cheio de milionário, tinha um milionário em cada esquina. Eu só estava atendendo a clientes milionários, eu estava sossegado na minha vida. E a gente sabe que isso não é a realidade. Então, infelizmente, o mercado está cheio de espertinho, de charlatão mesmo, querendo enriquecer o seu dinheiro em troca de mentiras. Então, sempre que você vê isso, se pergunte, procure mais informações, porque provavelmente a gente está falando de coisa que não vale a pena. Beleza? Então, pessoal, essa foi a nossa aula número 5. Se você gostou, peço que você curta esse vídeo. Mais uma vez lembrando, se você ainda não está inscrito, se inscreva no canal. E eu te vejo na nossa última aula, a aula 6. Grande abraço.